Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Graças a Deus por esta rica e feliz oportunidade. Dia 12 de fevereiro de 2020. Mais um dia, mais uma bênção que nós tivemos neste dia. Então vamos nesta benditória elevar o nosso pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus divino e amado Mestre, e vamos nos harmonizar, nos preparar para mais uma rica e feliz oportunidade, buscando em Deus Pai Todo-Poderoso pedir a assistência necessária aos nossos mentores, esses abnegados mensageiros de Deus, pretos velhos, pretas velhas, as princesas doutrinárias, os majestosos cavaleiros, as nossas guias missionárias e os nossos queridos ministros de Deus Pai Todo-Poderoso. Então vamos buscar esse poder infinito, rogando a Jesus divino e amado Mestre e ao grandioso Simiromba de Deus, nosso Pai Seta Branca, para que cada um de nós possa ter a compreensão nos nossos espíritos, no fim deste dia também, e levar o que realmente procuramos. Então, nada melhor do que nos harmonizarmos com a nossa consciência para melhor recebermos a compreensão dos nossos trabalhos, as nossas tarefas físicas e também mediúnicas que nós fazemos parte e temos o grande compromisso de executar em Cristo Jesus. Vamos neste instante mentalizar esses iluminados espíritos que sempre estão conosco nesta jornada, que assumiram esse grandioso compromisso divino com Deus no mundo espiritual e têm o grandioso compromisso de nos assistir. Então, vamos neste instante em busca dessa força absoluta que vem de Deus Pai Todo-Poderoso e a compreensão das palavras também nos transmitidas por o grandioso Simiromba de Deus, nosso Pai Seta Branca. Graças a Deus. E aqui estamos para mais uma pequena história contada por nossa Mãe Clarividente, por Tia Neiva, por Águila Quatai 108. A história número 8. Meus primeiros passos no Canal Vermelho. Primeiro capítulo. A adúltera. Salve Deus. O dia começava a clarear na terra e a clarividente apressava a sua volta ao corpo após longo tempo de permanência nos planos invisíveis. Fizera 1000 coisas, estivera em muitos lugares e recebera valiosas lições. Em seu coração e sua mente pulsavam as inúmeras preocupações relacionadas com a sua missão na Terra. No momento pensava no retorno ao corpo que dormia, a tempo de retomar as tarefas do dia a dia. Habituada às caminhadas fora do corpo, mal percebia as fantásticas nuances de tempo e espaço. Às vezes andava, outras levitava e se transportava em frações de segundo. Tempo e espaço, entidades de luz, espíritos sofredores, tantos enredos, às vezes sentindo-se tão grande e às vezes tão pequena. Pensou que estava na Terra, mas estranhou o ambiente. As árvores eram simétricas, as ruas e casas pareciam feitas de plástico e o ambiente variado, pessoas se movimentavam, mas tudo parecia irreal. As cores na iluminação e nos movimentos percebeu então que não era notada e sentiu um certo alívio
a sua mente ágil se reajustava à nova situação. Então, desta forma, concentrou-se por um breve instante e logo sentiu a emanação de Amanto, cuja presença a colocou de imediato em estado receptivo. Amanto era o velho amigo de capela, o guia de tantas viagens, um dos mestres mais constantes a mantê-la atualizada em sua luta doutrinária. Despertou a sua atenção uma longa fila de pessoas que se movia lentamente e cuja frente se perdia na distância. Ia interrogar Amanto a respeito quando ouviu gritos de uma mulher que clamava algo em voz alta. Pelas palavras proferidas, tia Neiva entendeu que ela se referia ao marido e que este estava para chegar onde? Ao Canal Vermelho. Neiva, Canal Vermelho. Sim, Neiva, o Canal Vermelho, onde você e eu nos achamos neste momento. Mas onde estou? Na Terra? Sim, na Terra, na sua camada etérea, no invisível do planeta, no mundo dos espíritos desencarnados, que ainda não têm condições de chegarem às estrelas ou ao planeta-mãe. E essa fila para onde vai? Vai para o embarque. São espíritos que não precisam mais permanecer aqui, que já se conscientizaram de sua condição de espíritos desencarnados. Completaram os seus reajustes e vão agora para as casas de recuperação, de refazimento. Mas esses espíritos não têm evolução, não muita. Na verdade, eles vêm aqui apenas para completar o seu tempo e receber alguma disciplina. É lindo este lugar, exclamou tia. Olhe, que casas bonitas! E aquelas árvores, aquilo que estou vendo pendurado nelas, o que é aquilo? São placas doutrinárias, uma espécie de sinalização. Poderíamos talvez compará-las com aquelas advertências de trânsito nas estradas da terra, embora não sejam realmente isso. A clarividente teve a sua atenção novamente despertada pelos gritos da mulher que recrudesciam pelo que pode deduzir-se das árvores, das palavras. Ela maldizia a Deus por permitir que o marido viesse para o Canal Vermelho em vez de ser enviado ao inferno. Mas, Amanto, que coisa esquisita! Como é possível isso? Sim, Neiva, isso é perfeitamente possível aqui, pois é o grande lugar para esses acontecimentos. Aliás, ele foi criado para isso. Não esqueça que o espírito só se acalma quando se vinga. Essa mulher foi assassinada pelo marido que a pegou em flagrante com outro homem. Como você bem sabe, isso na Terra é um ultraje, uma ofensa grave. Naturalmente ela se sentia justificada pelo que fazia e a morte brusca a deixou sedenta de vingança. Daí a sua presença aqui no Canal Vermelho, onde as paixões ainda vibram, mas tendem a se extinguir. Mas por que aqui, e não em uma casa transitória, num hospital do espaço? Não é para isso que foram feitas as casas transitórias? Aqui também é uma casa transitória, Neiva, só que em condições técnicas especiais. Este canal tem comunicação direta com o plano físico, o que permite a transferência do ectoplasma humano diretamente por os seus portadores. Com esse fluido,
os reajustes podem se completar em condições muito semelhantes aos da Terra física. Você disse diretamente. Como explica isso? Simples, Neiva. Os médiuns ativos, quando vão dormir, se transportam para cá e trazem com eles a preciosa energia mediúnica. Na verdade, eles vêm para o canal quando na Terra é noite e continuam aqui as tarefas que iniciaram durante o dia. Bem, amado, você sabe que eu posso entender perfeitamente, mas isso tem que ser explicado para os nossos médiuns. E eu gostaria de mais detalhes. Você sabe? Não. Afinal, você é o professor e eu sou o burrão. Neiva, não. Você não é o burrão, como você diz. Acho que você é mais um burrinho de Francisco de Assis. Mas deixemos isso de lado e vamos exemplificar. Continuou Amanto. O tempo do presente ciclo da Terra está quase terminando e com isso todas as atividades estão sendo aceleradas. Milhões de espíritos ainda têm que completar os seus reajustes e a tarefa dos mentores espirituais é imensa. Não existe na Terra trabalhos de passagem o suficiente para dar conta de tanto espírito. A doutrinação é incompleta, o ectoplasma não dá e o tempo dos trabalhos é curto demais. Por isso, os engenheiros siderais construíram canais como esse, particularmente este canal. Se comunica diretamente com o templo do amanhecer. Quando o doutrinador faz uma entrega e o espírito ainda não está pronto para manhante, ele vem diretamente para um dos departamentos do canal, na primeira oportunidade, que pode ser na mesma noite ou algum tempo depois. O doutrinador vem completar a sua doutrina. Ele, como encarnado, tem a capacidade de trazer consigo o seu ectoplasma. Devido à semelhança de ambiente, o espírito ainda se sente na Terra e é mais suscetível de receber a doutrina. É por isso que o templo do amanhecer trabalha 24 horas por dia, como vocês dizem. Quer dizer que o canal é uma extensão da Terra. Num certo sentido, sim. Embora tudo aqui seja matéria etérica, de outra natureza, outra dimensão, mas da forma que na Terra física as energias que suprem o canal são oriundas do Sol e da Lua. Amanto calou e Tia percebeu nisso um sinal de que era hora de voltar para o seu corpo. Olhou mais uma vez o cenário e sentiu-se tocada pela beleza do lugar. Mas, uma vez, ouviu a mulher que continuava a gritar e pensou consigo: meu Deus, não é justo que um assassino seja colocado num lugar tão bonito, num ambiente tão espiritual. Naturalmente, a mulher tinha consciência do lugar em que se encontrava e também achava injusto que seu próprio algoz fosse levado para lá. Imediatamente lembrou-se da lei, não do julgamento. Reequilibrou o pensamento, procurando olhar o assunto por outro ângulo. A mulher também havia provocado aquela situação, esquecendo-se de seus compromissos conjugais, provocando o marido a esse extremo. E pensou: no fundo,
os dois são culpados. Será que tia acordou? A frase cotidiana de suas manhãs lembrou-a de que já estava em casa. Segunda parte. O mestre Jacó. Salve Deus! Na terra era ainda madrugada, mas no Canal Vermelho as luzes se sucediam, produzindo climas tristes e alegres conforme as nuances. A clarividente sempre se extasiava com esse jogo de luzes que presenciava também em outros lugares do etérico. O fenómeno produzido pela luz solar tinha alguma semelhança com as luzes que se projetavam nos palcos dos teatros. Amanto chegou e, depois de cumprimentar tia afetuosamente, foi logo dizendo: venha, vou-lhe mostrar as coisas que precisa saber a respeito do Canal Vermelho. Vi como você ficou impressionada com aquele caso do homem. Realmente fiquei um tanto confusa, respondeu Neiva. Aqui vivem espíritos em trânsito, pessoas que não completaram os seus programas na Terra. Enquanto ele falava, a clarividente aperfeiçoava a noção de que as coisas ali pareciam como as da Terra. As árvores, porém, são todas simétricas e a relva fazia pensar naquela grama de nylon que se usa em certos estádios. No meio da relva apareciam algumas flores amarelas semelhantes às margaridas. Em meio ao verde azulado apareciam as casas verdadeiras, mansões, cujo colorido era estranho. Não se enleve muito, Neiva. Seja natural e objetiva. A observação de Amanto quase a encabulou. Porém, acostumada como estava com esse tipo de disciplina, agradeceu e seguiram. Aproximaram-se de um prédio maior, em cuja fachada havia um grande letreiro. Suas luzes apagavam e acendiam como nos luminosos da terra, e nele se lia Credo Universal. Como Amanto não a convidou para entrar, tia com facilidade projetou a sua visão no interior e logo percebeu o que ali se passava. Acostumada, porém, com a didática de Amanto, ficou na expectativa. Não demorou muito e notou que se formava uma fila na entrada, mas que as pessoas permaneciam como se indecisas. Para seu espanto, o letreiro mudara, como por encanto, e se lia claramente a palavra Umbanda. São umbandistas. E por que não entram? Sim, são médiuns recém-chegados da terra, médiuns umbandistas que cometeram faltas contra as leis da Umbanda. Faltas? Que espécie de faltas? Comerciaram, negociaram sua mediunidade e com isso deturparam essa doutrina tão bela que é a Umbanda. Agora, o que vai lhes acontecer? Agora vão sofrer um pouco, vão se conscientizar até que cheguem aos seus cobradores para os reajustes. Reajustes? Como? Com as pessoas que lhes deram dinheiro e com os Exus com quem trabalharam. Como você sabe, Neiva, os Exus são um pouco produto da ganância dos seres humanos. As invocações e chamadas só fazem aumentar a sua força. O médium que os invoca lhes dá a oportunidade de se afirmarem nas suas metas, e isso nada tem a ver com a Umbanda. Enquanto Amanto falava,
A clarividente prestava atenção na intensa atividade de espíritos que iam e vinham nos seus afazeres e missões. Subitamente, tudo mudou. As cores ambientais, a atitude das pessoas, a passagem, formou-se um ar de mistério, de hostilidade palpável. Tia teve medo e perguntou: Amanto, qual é a minha finalidade aqui? Em todo lugar que você estiver, Neiva, é sempre para emitir, por proporcionar. Ela não entendeu e ficou na mesma. Enquanto Amanto prosseguia, acabavam de se libertar da Pedra Branca 13 espíritos. E esse é o motivo pelo qual eu a trouxe aqui hoje. Veja, lá vêm eles. Das 3 figuras que se aproximavam da mansão, 2 homens e uma mulher, destacava-se a figura de um homem amorenado, aparentando ter 50 anos e de semblante triste. Ele caminhava com ar inseguro, olhando de um lado para o outro, como se estivesse coagido. Esse homem, disse Amanto, foi um grande dirigente umbandista, e toda essa mudança de ambiente que você percebeu se deve à sua presença aqui. Fazendo eco às palavras de Amanto, ouvia-se o clamor de muitas vozes que acalmavam o recém-chegado, com entusiasmo, contrastando com o ambiente sombrio. E esses que estão com ele, o homem e a mulher, morreram juntos. Com ele, não. O casal já desencarnou há algum tempo, ao passo que o mestre Jacó fez a sua passagem há apenas 8 dias. De repente a mulher percebeu a situação e saiu correndo, e tia Neiva, assustada, gritou: Amanto, olhe, acho que não há condições aqui para ela. De facto, Neiva, a situação dela é bastante difícil. Ela enganou o mestre Jacó, explorou demais a sua boa vontade, fazia-se de vítima e traçava o retrato do marido à sua maneira. Mestre Jacó deixou-se enganar e, apesar das suas boas intenções, acabou procedendo desonestamente. Essa atitude de uma falsa justiça provoca débitos kármicos e a vingança se torna imperativa. Tia então perguntou como seria resolvido aquele drama, e Amanto lhe respondeu que cada um teria o que merece. A justiça de Deus é feita, prosseguiu Amanto, mas é cobrada por missão, esclarecendo e evoluindo ao mesmo tempo. Como se passou esse drama na Terra? A mulher, Tânia Maria, procurou o mestre Jacó e pediu que punisse o seu marido José. O romance que ela contou fez com que Jacó se compadecesse dela. Na verdade, Tânia e José estavam em plena fase de reajustes kármicos. As entidades cobradoras ali estavam também em plena atividade kármica. Jacó invocou os Exus e os cobradores fizeram o resto. Se ele não abrisse o campo de trabalho, se não servisse de instrumento, o reajuste se faria dentro da normalidade kármica. Agora sou eu que lhe pergunto, Neiva, o que você faria num caso desses? Faria como sempre faço. Esses casos são muitos e eu, como clarividente, tenho muita cautela procurando entender o problema de um e de outro. Ou analiso o facto com mãe calaça e fecho os ouvidos aos lamentos ou queixas.
depois de receber as ordens de classe, eu procuro ajudar a parte mais obsediada, melhorando suas vibrações. Pai Seta Branca sempre diz que o homem, quando é feliz, ele é bom. Eu, então, procuro proporcionar algo bom ao injustiçado, ou melhor, ao que se diz injustiçado. Evito sempre uma posição emocional, pois o meu juramento a Jesus não permite isso. Trabalho buscando o equilíbrio da mente com o coração e, nesses casos, prevalece a mente. A intenção do mestre Jacó, continuou a clarividente, foi de ajudar e foi muito boa, mas ele sentia as pessoas pelo coração, deixando-se impressionar pelo que ouvia, e isso é muito perigoso. Até mesmo o maior assassino, zombador das leis, se considera um injustiçado, e além disso é perigoso julgar. Quando se está no meio de tão terríveis complexidades, antes de tudo a gente deve ver a nossa imensa responsabilidade. É verdade, Neiva, sua evolução está sendo cada vez maior. Sabe de uma coisa, Amanto? Às vezes tenho vontade de passar um fecho na minha boca. Aí você pagaria por preguiça e egoísmo. Continue como está, que vai muito bem. Salve Deus! E agora temos a terceira parte, que é o suicida. Salve Deus! Pai Seta Branca, o mentor da doutrina do amanhecer, sempre adverte os médiuns que não devem julgar e muito menos tentar analisar os nossos irmãos que cometem erros. A clarividente Neiva teve a oportunidade de comprovar a mesquinhez do julgamento humano nesta passagem real da vida de um homem que se suicidara, chamado Lúcio. O caso começou num dia de consultas no templo. Depois de longa espera e vencidas todas as dificuldades habituais para chegar até à clarividente, apresentou-se um grupo familiar composto de uma senhora de uns 65 anos, sua nora e um casal de netos de 18 e 16 anos aproximadamente. A anciã apresentava um aspecto sofrido, às vezes soluçando descontrolado. A mãe e os filhos olhavam em torno pouco à vontade. No ambiente humilde e movimentado, a senhora menos idosa tomou a iniciativa de explicar os motivos da consulta. Tia Neiva, viemos até aqui para que a senhora nos ajudar. Desde que meu marido se matou, que temos sofrido muito, principalmente minha sogra, que não se conforma. Tia, interrompeu a velha senhora, não me conformo com o suicídio de Lúcio. Me sinto culpada e me dói saber que ele não tem salvação. Também não me conformo, atalhou a viúva. Eu e Lúcio vivíamos tão bem, criávamos os nossos filhos e nosso lar era respeitado. Dediquei toda a minha vida a ele e aos nossos filhos. Eu não merecia isso que aconteceu. O Lúcio deveria ter tido mais consideração conosco, principalmente comigo. Diante daquela revolta e desabafo, tia Neiva penalizou-se dela e olhou para Calaça, pedindo instruções pela expressão da profetisa tia. Percebeu que a história não era bem aquela. Havia qualquer coisa errada. Ela não era tão inocente assim. E também, eu também tenho sofrido muito, disse o rapaz. Meu pai sempre teve muito amor por nós, mas afinal, acabou demonstrando que não gostava tanto da gente. Minha avó pensa que ele agora irá penar muito no inferno. Eu não acredito nisso e sei que Deus não irá deixar. Ele era bacana,
mesmo e me compreendia melhor que os outros. Eu vivia brigando com a minha mãe e ele sempre me respondia. Por isso, dizia que o filho que não respeita a mãe nunca se realiza. Ele era bacana mesmo. Não sei como foi tão fraco. O rapaz calou-se e a velha senhora continuou soluçando. Tia procurou consolá-la, explicando que eram restos de karmas e que logo eles estariam bem. Como tia Neiva. Sua voz tinha um tom de reprimenda. A senhora não entende que ele se suicidou, que deu um tiro na cabeça. Só Deus saberá onde anda meu filho, meu pobre Lúcio, um homem tão culto. Ele quis ser médico e acabou tendo a mesma profissão do pai. Que Deus o tenha em bom lugar. Era um homem bom, morreu do coração. Foi um golpe, porém não tão grande quanto este. Depois eu me casei com outro, que por sinal não sabemos onde está, por causa do infeliz Lúcio. Meu filho também esteve separado de mim e só voltou para casa quando meu segundo marido me deixou. Foi por causa de seu filho que o seu segundo marido a deixou? Perguntou tia. Não sei. Sei que ele queria se apoderar da herança deixada pelo meu marido Lúcio. Meu filho sempre falava no assunto e acabou ficando decepcionado comigo. Vivia repetindo que o filho não deve pensar nos defeitos da mãe. Me beijava e ria, mas creio que tudo era só da boca para fora. Tia Neiva ouviu pacientemente até ao fim aquele mundo de queixas e rancores. Depois chamou Tiago, o mestre que era responsável pelo trabalho de tronos vermelhos. Recomendou que fizesse um trabalho especial para aquela família desarvorada. Enquanto isso, ficou atenta para ver se Lúcio aparecia, porém ele não veio. Nessa mesma noite, tia encontrou-se com ele no Canal Vermelho. Eunóbio, o coordenador das atividades dos médios do Vale no canal, veio ao seu encontro e em pouco tempo foi apresentada a Lúcio. Estive com sua família, sua mãe, sua esposa e seus filhos. Sim, meus filhos, tenho um casal, Márcia e Lucinho. Que pensa de mim, Lucinho? A senhora sabe a meu respeito. Sei, Lúcio, como sei também o que o levou ao suicídio. E a senhora atalhou Lúcio. Falou com Lucinho. A pergunta refletia seu desespero, sua angústia. Não, Lúcio, não falei com ele na terra. Eu tenho um juramento que me obriga a respeitar os sentimentos dos outros e eu seria incapaz de denunciar alguém. Pois é, tia, fui suicida e, no entanto, aqui ninguém me condenou. E foi por aqui, tia, que eu aprendi a respeitar os outros. E minha mãe, sua mãe, Lúcio, sofre a maior dor. Meu Deus, gemeu Lúcio. Lúcio, sua mãe optou pelo homem que amava. Foi quando você a deixou pela primeira vez, embora devesse ter optado pelo filho. Sim, tia, foi horrível o que aconteceu. Aquele dia, meu padrasto me esbofeteou na frente dela e disse que um de nós dois tinha que sair daquela casa. E minha mãe virou-se para mim e disse: meu filho, vou levá-lo para a casa de sua avó, a mãe do seu falecido pai. A decepção foi tão grande, tia, que nunca mais me recuperei, apesar de todo o carinho
que minha avó me dedicou, minha mãe não me quis, preferiu estar ao lado do homem que gostava. Eu sei como é isso, meu filho, mas no fundo aí é que estão os enredos kármicos de vidas anteriores. Só o reajuste e o amor podem reequilibrar o homem que passa por traumas como esse. E minha mulher, como está ela? Ela está bem. Sabe, tia, desde aquele dia em que entrei na casa de Marcelo, que era meu melhor amigo, ouvi a voz de Edna no interior da casa. Ali que meu drama começou. Marcelo, muito nervoso, veio ao meu encontro e eu perguntei de quem era aquela voz. Ele gaguejou, mas disfarçou dizendo que eu não ouvira voz alguma, que não havia ninguém. Desci do apartamento cheio de suspeitas e fiquei escondido em frente. Vi então quando ela desceu e saiu apressada. A partir daí, tudo o que aconteceu com um homem traído pela esposa aconteceu comigo. Fiz uma viagem tentando pôr a cabeça no lugar, mas de nada adiantou. Tentei me enganar colocando em dúvida o que havia visto, mas isso também não resolveu. Edna e Marcelo continuaram tranquilamente a me trair. Chegou um ponto em que eu não aguentava mais a situação, decidi matá-los, mas só de pensar no que poderia acontecer com Lucinho e Márcia, senti medo de decepcionar o menino com a própria mãe. Lembrei-me de meu próprio sofrimento em relação à minha mãe. A partir daí, achei melhor matar-me. Assim pelo menos não ficariam sabendo da traição da mãe e então suicidei-me. Se tudo está bem com meus filhos, retomou Lúcio a palavra após breve instante em silêncio, eu espero aqui o que Deus quiser. Só não quis que, particularmente, meu filho não passasse pelo que eu passei. Deus há de me compreender minha dificuldade e tenho a certeza que um dia Ele me perdoará. É verdade, pensou tia Neiva consigo. Lucinho e Márcia estavam bem, vivendo as suas vidas sem complexos e amando a mãe mais ainda. Nisso soou uma campainha e Lúcio avisou que tinha que partir. Está vendo para onde irei? Você vai para o outro lado desse canal. Lúcio partiu e a clarividente soube que ele iria se preparar para uma nova reencarnação. Pela lei, ele teria que redimir na carne. Ele teria que redimir na carne o erro da sua autodestruição. Soube ainda que viria portador de uma forte disritmia e sua mãe seria a mesma, porque o primeiro trauma foi proporcionado ao rejeitá-lo. O desequilíbrio de uma mãe desajusta uma família. Salve Deus! Com carinho, a Mãe em Cristo, tia Neiva. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, por mais esta rica e feliz oportunidade, agradecendo a Jesus, divino e amado Mestre, Deus Pai Todo-Poderoso, à Virgem Santíssima, ao grandioso Simiromba Seta Branca, nosso Pai, Mãe Yara, nossa Mãe Clarividente, tia Neiva, Águila 4i108, aos nossos mentores, esses abnegados mensageiros de Deus, princesas doutrinárias, cavaleiros ministros e guias missionários, e todos os outros espíritos, fora destas roupagens, que sempre estão nos ajudando na nossa missão, na nossa jornada, na nossa evolução, nas nossas dificuldades, angústias, como Tiãozinho e Justininha, povo de Cachoeira, povo de Aruanda, as sereias de Emanjá, povo de Maiante. Então, meus irmãos, nesta bendita hora, desejando a todos uma linda e abençoada noite, que Jesus
Divino e amado Mestre, a todos ilumine e acompanhe. Salve Deus e graças a Deus.